Abraão, o que você foi fazer no Egito? Por que você brigou com Ló? Sarai, o que você foi pensar em dar Agar para Abraão? Tudo isso hoje no EBD Pocket. Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, a gente vai estudar um pouquinho hoje, continuar estudando um pouco a história de Abraão, dos nossos patriarcas. A gente, só para retomar, existe um versículo no capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai-te à terra que te mostrarei. Abraão, ele é levado para uma terra. E lá no versículo 8 a gente vê isso, ele fala assim, ó, passando dali para o monte do oriente de Betel, armou uma tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Abraão chega numa terra e edifica um altar ao Senhor. Quer dizer, ele chega na terra onde Deus tinha colocado para ele estar. E aí acontecem algumas coisas, né? Na aula de hoje a gente vê que Abraão fez algumas coisas meio que erradas, assim. Bem, a primeira coisa é Abraão ir para o Egito. No versículo 10 diz assim, ó, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande fome na terra. Teve uma fome na terra, e Abraão decide ir para o Egito. E a pergunta é, essa decisão de ir para o Egito é uma decisão de Abraão ou é uma decisão de Deus? Quem que decidiu ir para o Egito? Foi Abraão. Sabe por que a gente sabe que aqui nesse sentido ele foi com a própria força? Por tudo que acontece no Egito. Olha o que vai acontecer. No versículo 11. Quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse Sarai a sua mulher. Ora, pensei que é mulher de formosa aparência. Sarai deveria ser muito bonita. Ele fala assim, ó, os egípcios quando te virem vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Quando a gente chegar no Egito, eles vão ver você, Sarai, e vão falar assim, nossa, ela é bonita, vamos matar ele para que a gente possa ter ela. Então ele fala assim, ó, dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti. Por tua causa, me conservem a vida. Olha que interessante. Abraão fala para Sarai mentir. Ele fala uma meia-verdade, né? Meia-verdade porque a Sarai era meia-irmã de Abraão. Gênesis 22 diz assim, ó, por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio ser minha mulher. Sarai e Abraão eram filhos de Terá, só que eles tinham mães diferentes. Então, falar que ela era irmã dele era meia verdade, mas ele omitiu, né? Então ele mentiu aqui. A primeira coisa errada foi que Abraão decidiu mentir aqui na hora de chegar no Egito. A primeira coisa foi ir para o Egito. Quando ele chega lá, os príncipes vê Sarai, falam, nossa, como ela é formosa, né? Vamos levá-la para a casa de Faraó. E aí o pior é que quando eles levam ela para a casa de Faraó, eles dão para Abraão bois, jumentos, gados. Olha o que diz aqui no versículo 15 e 16. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. A mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, Faraó. A qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Olha a situação. Abraão vai para o Egito, contrariado de Deus, porque Deus não pediu para ele ir. E aí o que acontece? Fala assim, meu Deus, o que vai acontecer, né? Deus aqui, ele tem uma ação, só que de vez de cair uma ação sobre Abraão, cai uma ação sobre Faraó. Olha o que acontece no versículo 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó e Abraão lhe disse, que é isso que fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher e me disseste ser a tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua esposa e tudo que possuía. Aí aqui, Faraó fala assim, olha o que você fez comigo, ela era sua esposa, agora veio praga sobre mim. Abraão estava na terra onde Deus tinha colocado ele, a terra da promessa. E aí, por causa de uma fome, ele decide ir para o Egito, pede para sua esposa mentir, a esposa é levada por causa da mentira, cai uma praga sobre Faraó, e aí eles são expulsos do Egito. Olha a novela, né? Agora pensa no seguinte, tudo isso começou porque Abraão, ele não
seguiu aquilo que era da vontade de Deus, ficar na terra. Eu tenho plena certeza que Deus supriria ele nesse tempo de fome, porque essa era a vontade de Deus, estar naquela terra. Aquela terra teria todos os recursos que ele precisaria em Deus para sobreviver, mas ele decidiu ir para o Egito, um lugar onde ele não teria todos esses recursos. Quer dizer, Abraão foi negligente, ele seguiu o próprio esforço, ele olhou para aquilo que tem de recurso humano e foi para esse recurso, mas ele não foi para onde tinha o recurso de Deus. Ele não seguiu aquilo que Deus tinha colocado para ele. Então, Abraão acabou sofrendo uma consequência. Bem, eles são expulsos do Egito, e aí olha o que acontece no versículo 13, versículo 1. Eles voltam para a terra. Saiu, pois, Abraão do Egito para Negueve, ele, a sua esposa e tudo que tinha, e Ló com ele. Então eles voltam para aquele mesmo local. Por que a gente sabe que é o mesmo local? O versículo 4 diz assim, ó, até o lugar do altar que outrora tivesse feito. E aí, Abraão invocou o nome do Senhor. Ele novamente invoca o nome do Senhor. E eles começam a habitar naquela terra. Abraão era muito rico, ele tinha gados, tinha ovelhas, tinha prata, tinha ouro. E Ló também. Os dois eram muito ricos, eram abastados naquela região. E eles começaram a ter atritos entre os pastores de gado deles. Eles começaram a ter alguns conflitos, Ló e Abraão. E aí, Abraão, ele chega para Ló e fala assim, Ló, nós estamos tendo muito problema aqui em relação aos nossos pastores. Então faz o seguinte, olha para toda essa região. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim a gente vai ficar tranquilo. E aí olha o que acontece no versículo 10. Ló olha para a terra. Ele fala assim, ó, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, era regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, era regada como a terra do Egito, como com quem vai para Zoar, ou seja, eu não conheço Zoar, mas seria algo parecido com Zoar também. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e aí armando as suas tendas até Sodoma. Agora qual é o problema? Olha o versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui a gente já não tem um problema com Abraão, e sim com Ló. Ló olha para a terra e ele acha que aquela terra da campina do Jordão era uma terra muito próspera. Só que tinha duas cidades lá que a gente sabe, né? A gente hoje já sabe disso, que tem muito problema, que é Sodoma e Gomorra, e é para lá que ele vai. Então, Ló, ele olha o melhor da terra com um olhar humano, e aí ele vai para Sodoma e Gomorra. E depois a gente vai ver que ele vai se dar mal por causa disso. Não vamos entrar nisso hoje, mas você vai ver que ele se dá mal em relação a Sodoma e Gomorra, porque os homens naquele local, segundo o versículo 13, eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Grandes pecadores contra o Senhor. Aqueles homens eram pecadores contra o Senhor. Então ele vai para um lugar onde tinha pecadores, ou seja, ele vai para longe da presença de Deus, se a gente for parar para pensar, né? Ele vai viver num local onde as pessoas não queriam Deus naquele local, porque eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Ló olhou pelos olhos humanos e não pelos olhos de Deus, os olhos de Deus que Abraão olhava. E aí, para terminar essa parte de Abraão e Ló, você vê que Deus volta a reafirmar a sua promessa a Abraão. Versículo 14 diz assim, ó, diz o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele, ergue os olhos e olha toda, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente. Engraçado que ele faz quase a mesma relação que Abraão aqui, né? Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Olha a promessa que Deus dá para Abraão. Fala assim, olha, toda essa terra é tua. E tudo que você puder contar, se você puder contar o pó da terra, essa será o número da tua descendência. Continuando, vamos para o capítulo 16. E agora a gente vai ver a personagem Sarai. Algo que Sarai não fez muito legal, assim, né? Então o que acontece? Passa-se 10 anos em Canaã, eles estão ali naquele local, e Sarai não tem nenhum filho. E ela acha que da parte de Deus ela não vai ter filho. E aí ela fala assim para Abraão, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar. E aí olha o que Sarai diz.
Aqui, preste atenção, quem diz é Sarai, não é Deus falando, olha Sarai, você não vai ter filho por esse tempo, mas é Sarai dizendo. Ela fala assim, ó, eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Ele foi condizente. Presta atenção, Sarai tinha uma promessa. Ela tinha a promessa de que teria um filho, e que teria uma descendência. Lembra? Poderia ser contado pelo pó da terra. Né? Se a gente pudesse contar o pó da terra, a gente poderia dizer que é descendência de Sarai. Só que aqui, o que nós vemos é uma relação mais humana, onde ele viu que Sarai não estava tendo filho. E ela fala assim, olha, toma a minha serva Agar, e a partir dela você vai ter a sua descendência, e eu vou ficar feliz com isso. E aí o que acontece? Agar é tomada por esposa para Abraão, Abraão coabita com ela, e ela fica grávida, né? E aí quando ela fica grávida, Sarai se revolta, e aí ela diz assim, ó, versículo 5, disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuirdes, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Aí ela coloca Abraão na berlinda, fala assim, ó, julgue ao Senhor entre mim e ti. Então assim, ela coloca e fala assim, julga aí, o que está acontecendo? E aí Abraão responde, fica numa situação complicada, mas ele responde, fala assim, ó, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. E aí Sarai resolveu. Será que foi a melhor forma que ela resolveu? Olha o que acontece. Sarai humilhou, ela humilha a serva Agar. E ela fugiu da sua presença, a serva. E aí Agar ela vai para o deserto. Só que Deus não desampara Agar. Deus manda um anjo e esse anjo fala assim para ela, né? Versículo 10. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que for numerosa e não será contada. Descendência de quem? Do filho que Agar teria. Ele fala para Agar colocar o nome de Ismael. E aí a gente tem o Ismael aparecendo na história. Versículo 11. Diz ainda o anjo, concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Olha como Deus cuida dessa pessoa, né? Dessa serva Agar. Mas olha quem que cometeu o erro foi Sarai e Abraão, né? De certo modo. Mas a gente vê que foi um erro que estava não sobre Agar, mas um erro que estava sobre Sarai. E aí ele fala, para terminar aqui, Sarai entende que o que aconteceu foi da parte de Deus, no sentido que Deus estava cuidando dela. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Ele fala quem será Ismael. A tua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará a fronteira todos os seus irmãos. Os irmãos de quem? Os irmãos da descendência de Isaac, que a gente vai ver depois. Então ela invocou o nome do Senhor que falava, tu és Deus que me vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Ber-Lahai-roi. Está entre Cádiz e Bered. Ou seja, Deus cuidou de Agar. E Deus, ele viu Agar. Então ela clama e fala assim, olha, esse é um Deus que me vê. E repare o seguinte, hoje a gente viu histórias de personagens que fizeram e agiram segundo a vontade deles. Abraão quis ir para o Egito. Ló quis ir para uma terra que ele achava que era mais bonita. E Agar, ela quis usar do recurso que ela tinha naquele tempo, que era uma serva, para dar uma descendência. Quer dizer, ela quis antecipar a promessa que Deus tinha dado para os dois. Quando a gente busca fazer a nossa própria vontade, o que normalmente acontece é a gente se dar mal. Quando a gente sai do caminho do Senhor, quando a gente sai da vontade de Deus, quando a gente sai daquilo que Deus tem colocado para nós, a gente sempre acaba tropeçando. Então, que esse tempo, essas histórias que nós lemos isso hoje, que esses personagens que são reais, sejam referência para nós, para que a gente possa entender que a gente deve seguir aquilo que Deus quer e não nossa própria vontade. Então, aqui a gente entende que quando a gente sai do alinhamento que nós temos com o Senhor, às vezes a gente acaba se dando mal. Então, que fique essa história para nós, que fique essa mensagem para nós no dia de hoje do VT Pocket, e até na semana que vem, gente.